Paty, o que tem no teu cabelo? Eu passei uma coloração de farmácia, a princípio era para ser vermelha, e uma progressiva de internet. Todo esse procedimento faz mais de 6 meses, mais ou menos, que eu fiz. Tu fez no salão? Não, em casa. E há quanto tempo, mais ou menos? Mais de 6 meses, mais ou menos. A coloração, o alisamento? Isso. Primeiro eu fiz o alisamento e depois eu passei a coloração. Tá bem. Então, gente, eu tô aqui com o cabelo da Paty. Ela já contou pra vocês o que tem no cabelo dela. Aqui, eu já fiz um teste de mecha na nuca dela. E também fiz outro testezinho aqui na lateral. Por quê? Porque como ela pintou em casa, na maioria das vezes, elas depositam muito mais pigmento no topo do cabelo do que atrás. Então, deu super certo o teste de mecha. Vamos lá, então. Para fazer o cabelo dela, eu escolhi o pó Rose Clay da Southliss, que ele contém argila rosa na composição, proporcionando uma proteção melhor aos fios. Aqui no vídeo não vai aparecer bem certinho na balança, mas eu usei 20 gramas dele para 40 gramas da OX30. Depois de colocar a quantidade de produto, vamos misturar homogeneamente, sem bater. Porque quando batemos, aceleramos o processo de ação do produto, tendo menos tempo de ação no cabelo. E gurias, eu amo de paixão trabalhar com esse pó Rose Clay. Se vocês ainda não conhecem, eu super indico vocês experimentarem. Eu não acelerei o vídeo para que vocês possam ver que a mistura é bem lenta mesmo, é só para misturar sem bater o produto. Vamos começar então fazendo a nossa divisão. Eu vou separar primeiro o topo do cabelo e depois do topo vou puxar para baixo, dividindo orelha a orelha também. Como no cabelo dela, vamos fazer uma descoloração total do cabelo, preservando somente a raiz, é uma divisão bem simples. Vamos ir separando mechinhas finas, que nem vocês podem ver no vídeo. Não vamos iriçar, não vamos separar nada. Somente separa a mechinha fininha, aplica o produto em todo ele, preservando em média de 1 a 2 dedinhos da raiz e espalha bem o produto para não ter problema e não ficar manchado na extensão do cabelo. Vamos fazer esse processo em todo o cabelo. Esse cabelo, ele é um cabelo que dá bastante trabalho mesmo, ele é demorado para fazer. Nós ficamos das 8 horas da manhã até as 14 horas da tarde fazendo a execução desse cabelo. Em pó descolorante, eu utilizei o total de 250 gramas para fazer toda a descoloração desse cabelo. Outra dica bem importante é sempre vocês trabalharem com mechas finas quando for fazer esse tipo de cabelo. Por quê? Porque quando nós trabalhamos com mechas finas, a nossa abertura é muito melhor. Então, nós conseguimos de 1 a 2 tons a mais de abertura somente por trabalhar com a mecha bem fininha. Vocês devem estar se perguntando, nossa, ela não está eriçando o cabelo, esse cabelo vai ficar todo marcado. Vai mesmo, vai ficar todo marcado e não é para nós eriçar mesmo, porque eu quero fazer um esfumado nessa raiz para dar um aspecto de naturalidade nele. Ou seja, nós vamos basicamente descolorir toda essa parte de coloração dela e preservar a raiz que está natural com o efeito esfumado depois. Aqui, aonde tem a mechinha teste que eu fiz nela, eu não vou descolorir ela de novo. Eu vou preservar ela e descolorir o restante do cabelo. Porque como ela já tá clara, se eu descolorir ela de novo, a probabilidade de quebrar esse fio é muito alta, porque ele já tá descolorido, não tem necessidade de descolorir ele novamente. Então, vamos preservar ele e descolorir o restante do cabelo. Eu tenho o hábito de sempre estar aplicando e já revisando as mechas bem debaixo que eu já apliquei para ver como está o fundo de abertura. Aqui nas primeiras mechas já temos um fundo 7, quase um fundo 8. Então, vamos continuar a aplicação e depois já vamos estar fazendo a limpeza desse fio. Como eu falei para vocês, vamos aplicar até o final da mesma forma, pegando mechas finas e fazendo uma aplicação bem uniforme de produto, para não deixar o nosso comprimento do cabelo manchado, tá? É muito importante espalhar o produto uniformemente. E aqui, como vocês podem ver, ali está solta a nossa mechinha teste. Eu não vou descolori-la. Lembrando que ela vai ficar preservada, separadinha, porque ela já está no tom que nós queremos e não precisamos danificar ela descolorindo novamente.
Tem várias pessoas que acham esse procedimento um procedimento difícil de fazer sozinha, porque ele dá bastante trabalho. Então, para enxaguar as mechinhas de baixo que já estão prontas para fazer a limpeza delas, aqui vai uma dica para vocês. Eu também estou fazendo esse cabelo sozinha. Mais para frente eu vou ter a ajuda da minha cliente e somente nós duas. Eu vou erguendo os papelotes e usando os grampinhos, prendendo um no outro, para que fiquem firmes e eu possa vir fazendo a limpeza. Como tem poucas mechas prontas, eu vou fazer a limpeza com uma toalha seca. Porque quando eu utilizo a toalha seca, eu tiro somente o excesso do produto e ele fica a mecha limpinha, limpinha. Então, olhem como nós já conseguimos um fundo 8, que para o procedimento que nós vamos fazer está ótimo. E para a quantidade de química que tem no cabelo dela, é uma altura de tom muito boa, com bastante segurança para a gente trabalhar também. Aqui eu vou limpando eles. Percebam que tá um fio super saudável, muito bom para depois a gente continuar o trabalho. E aqui eu vou limpando eles e vou também prendendo para cima com grampinho. Assim eu consigo limpar todas as mechinhas sozinha, sem ajuda de uma... Depois que eu fiz a limpeza dessas mechinhas, eu vou soltando novamente os papelotes, arrumando eles para que eles fiquem todos posicionados bem certinho para evitar mancha. E lá vamos continuar de novo a nossa descoloração em mechas finas, que nem nós iniciamos, nós vamos continuar até o final desse cabelo. E outra coisa, como vocês podem ver, o pó Rose Clay, na hora que nós preparamos ele, ele fica com uma cor bem rosa, tipo um rosa bem pink, que nem vocês viram no vídeo. Depois, conforme nós vamos utilizando, ele vai mudando a cor dele e vai ficando branquinho. Essa aula é um pouquinho extensa, só que eu quero passar o máximo de informação para vocês, para que possa realmente ajudar o dia a dia de vocês de verdade e possa saciar as dúvidas de todas vocês. Por quê? Porque às vezes aquilo que não é a minha dúvida é a dúvida de outra pessoa. Então eu estou passando o máximo de informação para que possa saciar e ajudar realmente o dia a dia de vocês dentro do salão. Então, aqui já terminamos toda a parte de trás, algumas até já enxaguamos. E vamos agora para o topo. O topo, nós vamos continuar na mesma sequência que foi feita atrás. Vamos tirando mechinhas fininhas e aplicar descoloração igual todo o cabelo. E vamos indo até chegar na frente. Aqui nessa parte, eu baixo a cadeira bem baixinha e peço para a cliente dar uma escorregadinha na cadeira para que eu consiga alcançar, porque eu também não sou alta, né? Então facilita bastante. Eu acelerei o vídeo nessa parte, mas vocês conseguem acompanhar que foi aplicado todo o cabelo igualzinho. Aqui eu estou revisando novamente as que já estão boas e as que não estão prontas eu vou erguendo e prendendo com um grampinho, como vocês podem ver. Depois que eu prendi aqueles, eu trago ela para o lavatório, porque agora já temos bastante prontas, e ajudo ela a se acomodar ali e vou enxaguar somente as que estão prontas. Sem molhar o restante, nós enxaguamos e removemos todo o produto. E não fiquem apavoradas, conseguimos um tom 8 e depois nós vamos neutralizar todo esse amarelado do cabelo dela. Com aquela parte já enxaguada, eu coloco um grampinho e solto novamente todas as que eu já apliquei, sempre arrumando os papelotes para evitar que fique algum errado e cause alguma mancha que eu não quero que cause. Vamos então para a nossa lateral. Vamos continuar novamente como foi feito em todo o cabelo, mechas finas em toda a extensão dos fios, preservando somente a raiz. Eu vou gravar para vocês somente uma das laterais, acelerei bem essa parte, só para vocês verem que é todo o cabelo igualzinho, e vou mostrar só uma lateral para não ficar muito cansativo o vídeo para vocês. Notaram que toda vez que eu preparo um produto novamente, o pó fica rosa e depois ele vai clareando até ficar branquinho de novo? E isso não interfere na nossa descoloração. Com as duas laterais já aplicada todo o cabelo com produto, temos mais algumas prontas em cima. Então, olhem para vocês verem por que eu faço o primeiro topo e depois as laterais. Porque quando eu vou enxaguar no lavatório fica muito mais fácil. Eu coloco uns grampinhos na laterais só para os papéis não deitar para trás e consigo enxaguar o topo da cliente sem molhar o restante do cabelo, aonde eu não posso molhar quem está com produto.
Esse cabelo não tem a necessidade de nós reaplicarmos produtos, porém, como todas as mechinhas dos dois lados já estão no fundo que nós precisamos, somente a última mecha ainda está amareladinha, então eu vou retocar nessa última mechinha só para acelerar um pouquinho a abertura do cabelo, para que nós consigamos acabar um pouquinho mais rapidinho. Então fica essa dica para vocês, tá? Quando todas já estão prontas e só uma ou duas papelotes não estão boas, vocês podem reaplicar somente nesses dois, que vai acelerar um pouquinho, vai abrir um pouquinho mais e vocês vão conseguir acelerar o trabalho de vocês sem causar danos nos cabelos, tá bom? Então vamos lá para a parte mais esperada, como neutralizar esse amarelo do cabelo dela. Tudo que eu utilizo, eu peso. Nós vamos estar utilizando na raiz 6.0 e 5.1 com a X10, somente para depositar pigmento e não abrir fundo. E vamos estar utilizando no comprimento a 889, também com a X10. Super indico para vocês, tudo que vocês forem usar, trabalhem com balança, porque vocês vão estar evitando o desperdício do produto de vocês. Para o comprimento do cabelo, eu vou estar utilizando 30 gramas da 889, para 50 gramas de OX10. Lembrem de misturar bem sem bater, tá bem? Já enxaguei todo o produto do cabelo dela e agora vamos aplicar o tonalizante. Eu gosto de sempre aplicar e pentear bem e enluvar o cabelo, para que eu consiga espalhar de maneira uniforme em todo o cabelo dela. Olhem para vocês verem como ficou marcado a parte da descoloração para o cabelo natural dela. E já vou mostrar para vocês como vamos corrigir isso. Depois que nós terminarmos de aplicar o tonalizante no cabelo dela, já vamos trabalhar na parte da raiz. E aqui é onde aplicamos primeiro, já estamos tendo uma transformação de cor. Para a raiz dela, vamos utilizar 10 gramas da 6.0 e 15 gramas da 5.1. Com 40 gramas de OX10, somente para depositarmos pigmento, tá? Aqui chegou a parte aonde a minha cliente vai ser a minha auxiliar. Piquei alguns papeizinhos com mais ou menos uns 4 dedos de largura cada um e dei para minha cliente assegurar para ir me auxiliando. Com o tonalizante ainda no cabelo, vamos dividir que nem a divisão que foi feita para as mechas. Topo e orelha a orelha. Vamos vir aplicando essa coloração somente na raiz do cabelo dela, como se fosse uma coloração de raiz. Aqui, o único detalhe que vocês têm que cuidar é para não passar coloração na ponta do cabelo onde está clarinha. Percebam que para evitar que isso aconteça, eu utilizo um pente vermelho para dividir o cabelo e aplico a coloração com pincel, tá? Vamos aplicar em toda a parte de trás do cabelo, bem igualzinho e rápido, o mais rápido que vocês conseguirem, tá? Depois que aplicarmos na parte de trás, entra aonde a nossa cliente vai nos auxiliar. Aqui eu utilizo papel alumínio para separar um cabelo do outro, porque eu não tenho uma auxiliar e foi a maneira que eu encontrei de fazer esse trabalho sozinha. Aplica um papelote, aplica coloração, aplica papelote, aplica coloração, aplica papelote, aplica coloração, até chegar no final, sempre cuidando para não passar coloração na ponta do cabelo, divide com pente, aplica com pincel, coloca papelote, aplica coloração, coloca papelote, aplica coloração, até chegar no finalzinho do cabelo dela, tá bem? Depois que aplicarmos em todo o topo do cabelo dela, vamos para a lateral. E vamos executar da mesma forma. Aplica a coloração, aplica papelote, sempre puxando para trás, para que quando o cabelo caia, se ela dividir ao meio, não dê marcações, tá? Aplica coloração, coloca o papelote. Aplica a coloração, coloca o papelote. As duas laterais vão ser feitas iguais. O tonalizante tem que ter ação de 20 minutinhos para que ele possa neutralizar todas as cores e ter fixação no cabelo. Enquanto eu tô fazendo essa aplicação, ele já está agindo dentro dos 20 minutinhos dele. E depois que nós terminarmos essa aplicação, nós vamos deixar a coloração agir em torno de 5 a 8 minutos e vamos entrar novamente.
Com um borrifador somente com água, nós vamos estar borrifando no cabelo dela e passando o pincel novamente, para que nós dê uma espalhada melhor nessa coloração, para não ficar marcação. E gurias, esse esfumado que eu tô passando para vocês, ele fica simplesmente maravilhoso, vocês vão ver no final desse cabelo. E nós podemos utilizar ele para várias coisas, como por exemplo, você fez uma mecha que manchou a raiz, você pode estar corrigindo com ele. Você fez uma mecha que ficou com aquelas unhas de gato, sabe? Que é tipo uma marquinha, você pode estar corrigindo com ele. A cliente fez um morena iluminada, achou muito marcado na raiz, você pode estar usando ele para tirar a marcação. A cliente fez as mechas e achou que ficou muito próximo da raiz e ela não gosta, você pode estar usando essa técnica. Então ela é uma técnica coringa que vocês podem estar utilizando para consertar vários tipos de problemas de coloração, mechas que for na raiz. E sem contar que dá um efeito de naturalidade, coisa mais linda. Aqui, quando chegamos no topo, continua o mesmo processo. Borrifa a aguinha, passa o pincel e usa o papel alumínio para não mancharmos a extensão do cabelo, tá? E isso vai dar um efeito de um esfumado muito perfeito, muito bonito, sem marcação, com muita naturalidade. Vai tirar toda aquela marca que tava da descoloração pro cabelo natural. E eu passei com tantos detalhes para vocês verem que realmente não é fácil mesmo, mas se nós queremos um resultado, às vezes nós precisamos fazer e adaptar essa técnica para que nós consigamos fazer mesmo sozinha. E não pensem que foi fácil, eu adaptei essa técnica para mim conseguir executar sozinha e se eu conseguir, vocês conseguem também. E vocês podem estar adaptando essa técnica de uma forma que fique mais fácil para vocês. O importante é que eu consiga agregar no conhecimento de vocês também. E depois de terminarmos essa parte do borrifador, vamos deixar agir mais 5 minutinhos e vamos para o lavatório. E não precisa vocês terem medo, porque desta forma não vai acontecer nenhuma manchinha. Vamos tirar todos os papelotes e enxaguar com água corrente, massageando bastante esse cabelo. Vamos enxaguar todo o produto. E gurias, olhem a neutralização que nós já conseguimos obter nesse cabelo, somente com o tonalizante 889. E um cabelo saudável e brilhoso. Vamos retirar a umidade com a toalha e eu vou entrar com o Gloss Black. Antes que vocês se perguntem, quando eu enxaguei o cabelo dos papelotes, antes de tonalizar, eu já lavei esse cabelo com shampoo, tá? Só que eu achei que tava gravando e não tava gravando, então não consegui colocar essa parte pra vocês. Mas eu usei shampoo normal. Aqui eu coloquei o Gloss Black da OMG e estou espalhando ele com a escova, porque além dele neutralizar algum reflexo amarelado indesejado que ficou, ele já vai estar tratando esse fio também. E não precisa ficar com medo, porque os gloss matizadores da Soultilize e da OMG, eles não ressecam e nem chumbam o cabelo, porque eles são formulados à base de pigmentos. E os únicos produtos que vão ressecar os cabelos ou chumbar a cor deles são produtos que são formulados com corantes, tá bem? Então podem utilizar bem tranquila, sem medo. E o Gloss Black, na verdade, é o que eu mais utilizo aqui no salão. O único momento que vocês vão ter que ter um cuidado nele é se o cabelo estiver muito sensibilizado. Aí eu indico vocês trocarem o Black por outro, como o White ou o Blue. Para finalizar esse cabelo, é de grande importância nós utilizarmos um protetor térmico e eu escolhi o Crystal Shine, porque ele vai estar protegendo esse fio do calor, dar mais durabilidade na escova da cliente, além de vários outros benefícios que ele tem para o cabelo. E observem, agora que estamos secando o cabelo, já é possível nós vermos que não tem mais marcação da descoloração para a raiz. E outra dica importantíssima, sempre que você fez uma descoloração no cabelo, na hora de escovar, não utilize o secador muito quente, porque como é uma tonalização bem recente, pode acontecer de você já oxidar ela com o calor. Então utilize o secador mais para morno e seque 90-95% do cabelo para depois você escovar, porque assim você vai ter uma escovação mais facilitada. E se acontecer ou de alguma parte do cabelo ficar sensibilizado ou elástico, que às vezes pode acontecer porque nós estamos mexendo com química,
Quando você seca 95%, isso vai evitar que danifique o cabelo e que arrebente na hora que você estiver escovando. Então, seque 95% e depois faça sua escovação. E aqui eu aproximei mais a câmera para vocês verem que toda a marcação que nós tínhamos, essa esfumação da raiz neutralizou e temos um cabelo com um aspecto bem natural para nossa cliente manter em casa. E sério, gente, apesar de todo o trabalho que esse cabelo deu, esse foi o nosso resultado. Vamos finalizar com o olhinho blonde da OMG e indicar para nossa cliente utilizar esse olhinho em casa também. E olhem o resultado incrível que nós conseguimos. Esse é o tipo de cabelo que quando a gente termina, a gente olha o resultado que teve e, poxa, valeu muito a pena todo o trabalho e todo o esforço que foi feito. Olhem que naturalidade, que coisa mais linda essa cor. E nesse cabelo, acredito que vocês viram que não precisamos ter medo do cabelo amarelo. É só escolhermos o tonalizante certo para neutralizar as cores que não queremos no cabelo. Olhem como com essa técnica de esfumado na raiz nós conseguimos um aspecto bem natural, sem marcação. E lembrando vocês que para cliente que usa um cabelo assim, ela tem que vir ao salão, ela tem que hidratar no salão e usar um produto para manter a cor desse cabelo sempre clarinha, um loiro lindo, impecável que nem esse.